casa é tua, Pai. Obrigada por este momento na tua presença. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Aleluia. Nossa irmã Nádia, nossa irmã Lívia, traz uma palavra aí para nós, Vitória. Banheiro aqui. Aleluia, glórias a Deus. A senhora trouxe uma paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Graças a Deus. Salmos 46. Aleluia. Salmo 46. Amém. Glória a Deus. A fé perfeita em Deus. Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro e presente na angústia. Pelo que não teremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus o ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não vai falar nada não? Amém? Já está explicado. Eita, glória. Vai, amada. Mas explicação que é essa? Já está falando tudo, né? Peraí, se eu não achei o número. O Senhor, nosso socorro, me presente na angústia, nas tribulações, né? Meu Deus. Isso aí é forte na batalha, no passo seja o nome do Senhor. Cantor cristão que apareceu pra mim. Brilho Celeste. Brilho Celeste. Mas qual lá? Mas é tradição diferente. É tradição diferente. Peraí, deixa eu ver. Começa, as frases começam diferentes. Começa diferente. É? Toma minha harpa aqui. Eu sei porque quando eu era nova, jovem, né? A igreja que eu pertencia cantava harpa e cantor, então tem diferença. Aí as igrejas que separaram, um vai ficar com a harpa, outro vai ficar, mas a igreja que eu era usava os dois. Qual é o número? Pois é. Brilho Na Celeste. harpa, assim, eu não sei. Aqui, Mara, toma A letra é qual? Porque desse tamanho, pra mim só serve assim. Então vai, é melhor. tem brilho celeste na harpa? Eu acho que tem. Como que é o Cadê o número? índice? Quem tá com o telefone pergunta o Google, Brilho Celeste, qual é o número da harpa? Foi ele que eu fui lá e apareceu em outra harpa. Brilho Celeste. A gente liga aqui. No meu celular é só cantor, aí eu tenho essa harpazinha. Zinha não, é zona, né? Grandona. Mas se os irmãos quiserem citar também o hino, fica à vontade, tá? Porque em 476, Brilho Celeste. 476. 400. Quando para Jericó, Aqui não, não é 476. 476 é esse. É. Quando para Jericó. Segue de Jericó. Quando para Jericó,
2, 3. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, o cego filho de Jacó, Cuidado que ele é pesado. sem se cansar clamava, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sequer lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia, Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava, Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer, que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu, vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e o bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A gente não estava programando. Competiu tudo de Sim. Salmo 46. Direitinho que Deus quer. Senhor é perfeito. Amém. Agora você está falando. Deixa eu ver outra aqui. Aleluia, Jesus. Gente, pode citar outro, porque... Você conhece o 459? De Deus meu filho? Passou de quanto? 459? 49? É, 459. Ah, 50. 59, deixa eu ver. Isso não. Núbia conhece. Deus, me firme são os primeiros. Eu conheço mais ou menos. Mas acompanhando aqui a gente vai. Não? Não conheço assim. Eu sou péssima para tirar, para começar, gente. Você sabe? Vai, comece aí, vai. De Deus muito firme São as promessas mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, hoje Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas
mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxilia te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falhará. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel e corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falhará. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Eita glória! Ainda que a morte chega, ainda que parece que está tudo imperfeito, mas as promessas, ela continua firme. Verdade. Eita glória! Aleluias! Irmãos, eu estou muito feliz com a presença de todos, né? Que o Senhor possa continuar honrando, abençoando aos irmãos que puderem estar aqui conosco. Eu vejo o cuidado de Deus nas nossas vidas, em cada detalhe, né? Quantos não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos de estarmos, de acordarmos hoje, levantar da nossa cama e vir para a presença dele, né? Quantos hoje, agora, uma hora dessa, acordou, foi no leito de um hospital? Quantos acordou hoje na beira de um caixão chorando por um ente querido? Quantos deitaram achando que ia ter projetos para fazerem hoje e não fizeram porque a morte o alcançou na calada da madrugada? Então nós louvamos ao Senhor pelo milagre da vida. Às vezes as pessoas falam assim, irmã, você tem milagre para contar? Você tem bênção? Né? E às vezes a pessoa fala assim, não tem muita coisa não. Mas existe um milagre, uma bênção que todos os dias nós devemos testificar. É o milagre da vida. Que nós acordamos, respiramos e o Senhor nos deu a oportunidade de mais um dia. E que todas as manhãs a nossa vida, na presença do Senhor, venha se renovar. Então, isso já é um testemunho. Todos os dias nós temos algo para agradecer ao Senhor, pelo fôlego de vida. E eu estou muito feliz de estar aqui na casa da nossa irmã Denilde, né? Estou feliz também. Eita glória. E hoje nós podemos observar ela com
semblante mais alegre, né? Diferente daquele dia que nós encontramos na casa da irmã Núbia. Amém? Eu vou estar te dando uma oportunidade para você estar falando, né? Alguma coisa que o Senhor colocar no teu coração. E logo em seguida, o presbítero... Meu Deus do céu, Serginho. Fugiu? Fugiu. É igual ontem, você viu quanto fugiu o teu nome na minha mente? O presbítero Sérgio vai estar orando e a missionária Karine já vai estar entrando na palavra. Amém. Amém. Pai seja convosco. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui em comunhão. Há muito tempo, eu não sei o que é isso, ou anos, né? De ser assim, visitada na tua casa, orar com você. E para mim é um privilégio, para vocês que fazem isso, também é um privilégio, porque Deus está honrando vocês com a promessa deles, né? Que a Bíblia fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Aí tem, às vezes a gente pensa, já é crente, não precisa de pregar mais nada não, nem de estar em comunhão, né? Mas o Salmo fala, acho que é Salmo 40, que fala que quão bom, quão suave é, 33, né? Que os irmãos vivem em união, né? E hoje os tempos estão tão difíceis que para viver em união tem que ser uma peleja mesmo, né? Como a irmã Mara falou, que quando foi me levar, né? Acontecer, cada dia que ela me levar para um lugar, acontecia um negócio no carro dela, entendeu? Então a peleja, mas graças a Deus a gente chegando, lutando. Gostei muito de estar lá, de participar junto com vocês. Quero ir nessa caminhada junto com vocês. Que é Glória a Deus. É muito bom a gente, isso preenche nosso dia, cada dia, né? Porque às vezes o nosso culto lá, que a gente tira uma pessoa no culto na igreja, né? Alguém tira a nossa atenção, a gente não participa tanto. E assim a gente participa melhor, né? Ou nas células, que na igreja, né? Muitas igrejas hoje têm células, né? Então as células é mais aquele momento aconchegante. E eu gosto muito também. E isso eu quero agradecer. Eu vou tentar cantar um hino, que eu não lembro da letra, tá aqui no celular, né? Mas ele é muito conhecido e é da Chile. Não a saída. Ah, tá. Bem E aí distante. você- Bem distante eu te vi. Aí vocês me ajudam, por favor. Bem distante eu te vi, para da beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em meu teu peito, você vive maus momentos. E é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Deus ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as barreiras, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Eloi, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, se levanta desse chão. Eita, glória. Eloi, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão.
novo, né? Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. Aleluia. Exaltado é o teu nome. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Deus ordena anjos poderosos para te guardar. Fogo ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda roxa, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe a pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltando a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Eloi, El Shaddai, Adonai. Adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Te levanta desse chão. Eloi, El Shaddai, Adonai. Exalte o nome dele. Faz a morte vira vida. Pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Aleluia. Exaltado é o teu nome. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Está orando comigo em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nesta manhã nós te louvamos, Senhor, nós agradecemos ao Senhor por nós estar na casa da tua filha, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, Jesus. Obrigada, Que o Senhor Deus. continue abençoando este lar, abençoando, ó Deus, a tua filha, Deus. Que a cada dia, Deus, ela possa, Deus, estar em tua presença. Pai, neste momento nós apresentamos a tua filha, Deus, que estará trazendo a tua palavra. Desperta-nos, ó Deus, para entender, ó Deus, para ouvir, enxergar aquilo que o Senhor, Deus, quer falar conosco a cada dia. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento esse irmão para a Deus. Amém? Amém. Pai nosso, né? Em nome de Jesus. Tem motivo de alegria. Deve estar aqui na presença do Senhor. Glória a Jesus. Vamos se encontrar. Louvado seja Deus. E privilegiada por poder falar do amor de Jesus Cristo. Deus seja louvado. E vou deixar uma palavra aqui, se irmãos quiserem se localizar, está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 27. Eu quero agradecer a senhora Carla, eu agradeço pelo convite, as irmãs, minha amiga Ivone. Ivone, lá em lugar, né? Louvado seja Deus. É bom, irmão, a gente vai caminhando, assim, é um privilégio, né? É um privilégio para nós, igual eu cheguei aqui, a irmã, você não foi lá mais, você subiu, não sei o quê, aí eu, irmão, te conheço. A gente é representante de Jesus aqui na terra, irmão. E isso é muito bom, sabe? Porque esse ano eu gosto de falar. Se eu estiver falando demais, vocês não vão falar, hein? Esse ano, faz 10 anos que Jesus me resgatou, né? Eu era prostituta e eu era nóia, fumava pedra, bebia demais da conta. E nos finais de semana, para completar tudo, ia para Matilde ainda.
Satanás falava assim, não tá bom, não, então vamos fazer logo tudo logo. Tudo completo. Então assim, outrora, quando eu passava, eles falavam lá vai a noia, né, lá vai, e outros nomes, né, que eles chamam as mulheres, assim, quando tá no mundo, né, lá vai aquela, tal. Aí hoje, você anda assim, o povo fala assim, eu conheço aquela irmã, oh glória. Amém. É forte, irmãos, é um negócio bacana demais. Você andar assim, a pessoa, né, vai te cumprimentar, fala, irmã, eu já te vi lá na igreja tal. É uma alegria, porque como a missionária falou no início, tem pessoas que não têm esse privilégio de estar vivo hoje. Quantas pessoas que nós conhecemos que já partiram e algumas partiram sem Jesus. Mas glória a Deus que nós ainda temos mais um dia, né, de vida aqui na terra para tentar alcançar a salvação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 1, verso 37. Da glória. É 37. Eu não estava enxergando antes. Botei o óculos, está mais ou menos agora. Eu não me adaptei, eu não tô... Mas é um versículo muito conhecido. Porque para Deus nada É impossível. Glória a Deus. Glória. Ontem eu fui na minha igreja, na igreja onde eu congrego, o pastor falou esse versículo. E no dia que a missionária Carla fez o convite, né, para estar aqui, Deus me deu essa palavra no livro de Lucas, que vai falar a respeito do nascimento de João Batista e o anúncio da chegada de Jesus. A Bíblia vai dizer que eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, para a gente entender a importância da nossa saudação. A importância de como saudamos as pessoas. Ninguém sabe como é a minha vida. Ninguém sabe como está a minha vida. Ninguém sabe dos problemas que eu tenho. Mas os problemas que eu tenho, Jesus vai resolver. Eu saio para a rua com um sorriso no rosto. Porque se alguém me vê, vai me cumprimentar, eu tenho que estar com sorriso. Eu tenho que saudar aquela pessoa e ela tem que sentir alegria na minha vida. Porque eu sou representante de Cristo. Nós somos representantes do Senhor. Então, independente das adversidades, quando as pessoas nos olham, você tem que dar aquela... Por dentro pode ser que a gente esteja passando algum problema. Que às vezes estamos. Por dentro pode ser que as adversidades chegaram com tudo assim. Mas a forma que nós vamos saudar as outras pessoas, elas vão sentir alegria só em nos ver. E isso é lindo, porque somos representantes de Jesus. A Bíblia diz que Maria vai até a casa de Isabel. Isabel já estava, né, com João ali, grávida de 6 meses. Só que é interessante ressaltar que Isabel era estéril. Só que Deus tinha um projeto. Deus tinha um plano. Porque precisava de vir alguém anteceder a chegada de Jesus para anunciar, para preparar o ambiente. E nós somos os que preparam o ambiente para Jesus entrar. Nós somos aqueles que preparam o ambiente para Jesus chegar. Louvado seja Deus. A irmã falou ali, é muito sério isso. Às vezes na igreja, irmã, nossa, eu sou aquela que eu fico assim, eu levo minha garrafinha de água e eu estou falando direcionado pelo Espírito Santo. Eu levo minha garrafinha de água, eu vou no banheiro. Na minha casa, antes de sair, eu já vou no banheiro e corro em volta de novo. Chego na igreja, eu sento. Eu levanto na hora que é me dada a oportunidade. Porque tira a nossa atenção. O irmão vai beber água e vai no banheiro. Bebe água e vai no banheiro. É ou não é, irmãos? Verdade. A visita não consegue prestar atenção no culto, porque presta atenção nos irmãos. Meu Deus. É uma distração, né? Assim, é um reflexo que dá. Aí, sem não é querer, a nem gente querendo. sabe? Eu falo a visita por quê? Porque a gente que já está ali naquele ambiente já está acostumado. A gente já sabe que tem aquela irmãzinha que vai dar sede toda hora, que tem a criança que corre. Criança, Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos. Então é normal. Agora nós adultos, nós estamos preparando o ambiente para quem ainda não conhece Jesus chegar. E se eles chegam para congregar ali naquele dia na nossa igreja e está aquele movimento, que às vezes, né, fica. A gente muitas das vezes não tem aquela recepção com quem está chegando. A gente fala, irmãos, porque muitas das vezes, depois quando a gente vai na casa visitar, eu gosto muito de fazer visita no lar também, eu costumo fazer visita mesmo, né? Vai eu e Jesus e eu vou. Então, assim, às vezes a pessoa fala, irmã, aquele dia lá na igreja eu não consegui nem ouvir a palavra, você acredita? Falei, irmã, mas é assim
Então nós somos representantes de Jesus. Nós somos, assim, a gente tem que saber como que nós saudamos também as pessoas para que as pessoas sintam alegria. A Bíblia diz que quando Maria entra, Maria já estava com Jesus em seu ventre. A Bíblia diz que quando ela abraça Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel já se alegrou. E com isso, ele foi cheio da presença e a mãe também. Irmãos, um abraço pode curar alguém. Já pensou nisso? Um abraço cura. Cura tanto quem dá quanto quem recebe. Um aperto de mão. Às vezes a pessoa está num dia assim, sabe? Aí você, paz do Senhor Jesus. Eu vou falar de novo. Porque ainda bem que alguns aqui já me viram pregando e eu tenho que falar. Se eu não falar, depois Jesus me prega. Costumamos dar a paz do Senhor só para quem é da nossa igreja. E aí? Eu recordo há 25 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu não fiquei todo esse tempo, eu desviei, fiquei 15 anos fora. Eu aceitei Jesus, fiquei rapidinho assim e saí. E naquela época, assembleanos, né? Assim, as igrejas pentecostais, na maior parte, a gente reconhecia pelas vestes. As mulheres usavam sempre saias, né? Cabelo, a maioria das irmãs, cabelinho preso, coque, era assim naquela época. Eu não estou falando de vestimenta, só para entrar aqui, onde que Deus está querendo palestrar conosco. Então, as irmãs sempre eram saia, blusa, irmão, calça, né, manga. Com o passar do tempo, as pessoas foram diferenciando, os usos e costumes foram mudando, as irmãs usam calça, não é assim agora? As irmãs usam calça, os irmãos usam bermuda. Só que o que o Senhor está querendo dizer? Que quando de repente você vê uma mulher de calça, você acha que não é crente, não dá a paz do Senhor. É verdade. Só que às vezes é. Hoje nós vamos às vezes nós que somos ministrantes, a gente vai ministrar em alguma igreja, aí ali você olha, não tem, olhando assim a olhos carnais, não tem como você saber quem é cristão e quem não é. Que algumas irmãs vão estar com maquiagem, com brinco, com calça. Só que o que Deus está querendo dizer? Acepção. Eu participo dessa Porque às vezes a gente não dá a paz do Senhor para alguém por não imaginar que essa pessoa é cristã. Mas, meu Deus, se não damos é porque não temos. Porque a gente só oferece o que tem. Meu Deus. É verdade. Eu passei por isso ontem. Então... Mas o bom, né, é que essa ideia não receber volta para nós, né? Tá escrito, mas né? o que o Senhor está falando? Nós somos representantes do Senhor. Nós andamos com Ele. Se a gente anda com Ele, a gente tem que oferecer para as pessoas. Eita glória. Maria ela entrou ali, irmãos, só abraçou Isabel. A Bíblia diz, se você for ler todo o capítulo 1 aqui, você vai entender que naquele abraço, Isabel ficou cheia. Então um abraço nosso, aleluias, uma saudação, um aperto de mão, pode curar uma pessoa. Irmãos, tem pessoas depressivas em casa. Tem pessoas que não têm força de sair de dentro de casa. E eu falo para vocês que não é só quem não é crente, não. Crente também. Eu conheço pastora que teve que fechar a igreja, está em depressão. Eu conheço pessoas que a gente olha, às vezes a gente acha que é super forte, mas quando você vai ver, a pessoa precisa de uma ajuda. Por isso a necessidade da gente dar um aperto de mão, por isso a necessidade da gente dar um abraço, por isso a necessidade da gente falar, ei, como é que você está hoje? Você está bem? Você já perguntou para alguém se alguém está bem? Vira para o seu lado aí, pergunta para o seu irmão. Você está bem, irmão? Está bem, irmão? Você está bem, Valéria? Agora, sabe de uma coisa que Jesus está falando? Mentir é pecado. Porque às vezes a gente fala assim, eu estou bem, mas não está não. Não, por dentro só Deus Mas que se a gente sabe não como é tiver, que por tá. que a gente não pode falar que não está? Por quê? Ai, ai. Já reparou isso?
Às vezes a gente fala assim, Já me falaram que tem que falar, que ficar bem para poder ficar bem. Né? Varoa, a gente falar, Senhor, eu estou bem porque eu tenho Jesus, mas por dentro eu preciso de um abraço. Eu estou bem porque eu estou andando com Jesus. Mas eu preciso de um abraço. Sabe por quê? Porque eu te falo, porque já aconteceu assim, de às vezes as pessoas olhar para mim e imaginar, é a missionária Karina. Mas é aquele dia que eu estou precisando de um abraço, mas eu não tenho alguém, por quê? Porque, missionária Karina, está sempre indo para lá e para cá. Louvado seja Deus. Somos seres humanos. Então, quando a gente estiver precisando, a gente precisa falar, irmãos. Fala com a sua liderança. Né? Eu acredito que todos que estão aqui congregam. Então, fala com a sua liderança. Converse com os líderes. De repente, em casa, a gente não vai ter alguém para conversar. Eu, por exemplo, moro só com meu filho mais velho. Alguns assuntos ele, de repente, não vai entender. De repente o meu pastor não vai, mas a mãe do meu pastor, que já é uma senhora como eu, vai me entender. Sempre Deus vai levantar alguém para estar do nosso lado, para que a gente possa falar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, em todo tempo, se você não se sentiu bem, procura socorro. Porque Verdade. a amargura, irmãos, se a gente deixar enraizar, é por isso que o mal do século é a ansiedade. O mal do século é a depressão. Porque a gente tem o costume de colocar... Eu falo isso e é muito real. Tem pessoas aqui que não se identificar com isso. A gente, quando vai para a casa do Senhor, a gente veste a roupa, é como se a gente estivesse colocando uma capa de super-heroína, de super-herói. E a gente sai ali toda destruída por dentro, mas vai. E tem o costume de não pedir socorro para ninguém, porque se a gente fala assim, não vou pedir, porque se eu pedir a pessoa vai falar assim, mas logo você? Poxa, mas logo você eu me espelho em você. Continue se espelhando, porque o meu alvo é Jesus e o seu vai ser também. Pode continuar se espelhando, porque eu sou representante de Cristo. Mas nós somos falhos, nós somos humanos, louvado seja Deus. E a gente precisa de estar cheios e cheias do Espírito Santo de Deus, para que aonde que a gente chega, tem que acontecer a diferença. Tem que ter a diferença. Maria, ela era uma virgem, o esposo dela não tinha nem tocado, nem era esposo ainda, eles estavam desposados, a Bíblia relata. Ela não tinha tido nem contato com ele, o Senhor foi, né, pela graça, Espírito Santo de Deus, ela vai engravida de Jesus Cristo. Isabel já estava grávida. Quando elas se encontram, imagina. Crente é assim, irmão. A gente se encontra, tem que... Se não saiu faísca, falou, Jesus, me enche me enche aí. Eu lembro, sabe, antigamente, como era de... Eu falo muito antigamente, porque eu aceitei Jesus antigamente. As irmãs que aceitaram Jesus aqui antigamente vão entender o que eu estou falando. Algumas eu acredito que já estão no evangelho há algum tempo. Eu estive, saí e voltei agora. Confesso para os irmãos que eu falei, uai, mudou muita coisa. Mudou. Eu aceitei Jesus numa assembleia, saí, fui para o mundo, voltei. Aí eu procurei o mesmo pastor e fui. Até ele estava diferente. Falei, uai, gente, será que vai ser o quê? Por quê? Nós nos preocupamos muito com o tempo presente. Nós nos preocupamos muito com o que estamos passando aqui nessa terra. Nós nos preocupamos muito com o que... Ai, nossa, meu Deus, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. A Bíblia diz, buscar primeiro o reino dos céus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Buscar primeiro o reino dos céus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Buscar primeiro o reino dos céus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas infelizmente o povo busca primeiro as outras coisas, esperando com que o reino seja acrescentado. Se somos representantes de Cristo, nós temos que primeiro buscar o reino. E as outras coisas vão vir, louvado seja Deus. É interessante, irmãos, a gente falar um pouquinho sobre João Batista, porque algumas pessoas acham assim, mas
eu tenho um valor aqui nessa terra e fulano se sobressai mais do que eu, e fulano assim, eu não. Repara, João Batista, ele era chamado de João Batista porque ele batizava mais de 5.000 pessoas por dia, ele e seus discípulos, não era ele sozinho. A função do João Batista era de falar da vinda de Jesus. A função dele era de falar, o Messias está vindo. João Batista pregava no deserto. Ele ficava ali falando, arrependei-vos, raça de víboras. Houve-se pregação assim nos dias de hoje muito difícil. Porque quando a gente fala de arrependimento, alguns líderes falam assim, irmã, tem coisa que você não pode falar. Fala, não pode não? Então fala o que então? Eu vou falar o que pode falar. Aí não chamam mais, mas a gente não pode se importar com isso. A gente tem que pregar a verdade. A gente tem que pregar o que Deus quer que a gente fala. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João Batista falava ali, raça de víboras, arrependei-vos. O Messias está vindo. A gente tem essa coragem, essa ousadia? Ó, se não se arrepender, você vai para o inferno. Às vezes tem mãe que nem com os filhos não falam. Escuta. O peixe, né, é pai dos peixinhos. Como que é? IPTU. Tá. E nós que somos cristãos, que somos crentes, nós não somos pais e mães de crentinhos. Os irmãos entenderam? Por quê? Algumas pessoas acham assim que passando a mão na cabeça do filho, passando a mão porque a gente é crente, não tem problema, mas eu estou buscando por ele. Não, a gente busca e leva eles para buscar também. Louvado seja Deus. Por quê? Porque às vezes a gente acha que se a gente... porque meu filho não entende ainda, porque meu filho é adolescente, porque meu filho entende, irmãos. Entende. Então a gente tem que fazer com que eles venham também para a presença do Senhor. E não é porque a gente... Às vezes a gente tem que, quer falar mais brando com alguém da nossa família. Às vezes a gente quer falar mais brando com alguém da nossa casa. E é com eles mesmo que a gente... você quer ver o crente mesmo, é dentro de casa. É dentro de casa. Verdade. Olha eu falando isso. Você quer ver o crente, é dentro de casa. Você pega o número dos meus meninos aí e liga pra eles. Fala, a mamãe ela é meio nervosa, mas é uma crente enjoada. Eles falam assim, é uma crente... Nossa, mamãe é enjoada. Mas é uma crente mesmo. Chegou num tempo do meu filho virar para mim, o meu caçula, o meu mais velho, o meu caçula que fala muito, que nem de querer visitar a igreja, por causa de algumas coisas, né, da corrida da caminhada. Um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, eu vou falar para a senhora, a crente que eu acredito é na senhora. Por quê? Porque eu vejo deitar e o levantar da senhora todos os dias. É triste ouvir isso, irmãos. É triste a gente ouvir isso. Você já pensou um negócio desse? Ou seja, o que o Senhor está dizendo? Independente de qualquer circunstância, a gente não pode passar a mão, a gente tem que falar a verdade. A Bíblia diz, em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a Verdade. e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. É Bíblia. Glória a Jesus. Aleluia. Ali, irmãos, a Bíblia vai relatar que João, ele antecedeu a vinda de Cristo e ele anunciava que Jesus estava chegando, o Salvador estava chegando e ele não tinha medo. João morre decapitado. Cortaram a cabeça dele fora. Já pensou? E é interessante por quê? Porque ele fala para Herodes, a mulher que você está não é sua. Cadê o João Batista nos dias de hoje? Vai chegar assim e falar, rapaz, sai do pecado. Sai da fornicação, sai do adultério. Isso aí é pecado. A coragem, irmãos. Sabe por que o Espírito Santo de Deus palestra comigo? Por que a coragem está sumindo? Porque a presença está saindo de nós. Por causa das demais coisas. Muitas das vezes a presença. Eu lembro esses dias, a missionária me convidou para uma viagem missionária, né?
Eu falei, varão, eu comecei a trabalhar esses dias, eu não estava trabalhando. Orei a Deus, pedi a Deus para abrir uma porta. Se Deus não abrisse, eu não ia trabalhar. Fiquei mais de um ano sem trabalhar fixo. Porque Deus não abriu porta. E eu fiquei, Jesus. Mas caía dentro da obra. Louvado seja Deus, não parava. Eu ficava em casa, ia pra cima. Aí um dia eu falei, Jesus, eu preciso trabalhar, nem que seja um tempo. Mas eu quero trabalhar lá na casa da Ângela, lá em Manguinhos. Dona Ângela, lá é bom pra trabalhar, Jesus. Eu quero trabalhar lá. Fui no supermercado e Dona Ângela. Ela é minha filha. Eu falei, olha como a senhora tá. Ela, nossa, que saudade de você. Eu falei, pois é, saudade da senhora também. Saudade da senhora. Ela estava com saudade de você, você está trabalhando? Eu falei, não, eu estava esperando a senhora mesmo. E aí, a senhora está com empregada lá? Ela, tem uma lá, mas não estou gostando muito, não. Eu falei, ô Jesus, eu não estou querendo tirar a porta de ninguém, não, Jesus, pelo amor de Deus. O Senhor acalma o coração. Ela foi dispensar o dinheiro. Eu falei, Jesus, abre uma porta para ela, hein? Abre lá. De segunda a sexta, trabalho de 8 às 16. Só que o telefone fica comigo no bolso. Se alguém precisar de uma oração, precisar de ligar, precisar de uma mensagem, precisar de precisar de alguma coisa, você corre, vai no banheiro. Peraí, rapidinho. Dona Ângela falou aqui. É buscar o reino, irmãos. É isso que nós estamos precisando. Independente do cargo, se a gente tem cargo, se a gente não tem cargo. Você já pensou? João Batista vem, estou finalizando. Vem, anuncia a volta de Jesus, a chegada de Jesus. Passa por tudo ali que ele tinha que passar. Vai para o deserto. Ele morou no deserto. Se alimentava de gafanhotos e mel. Se vestia de pelo de animal. Já pensou nisso? E a gente tem a caminha quentinha. E às vezes reclama por causa de uma sandália. Ai, essa sandália aqui. Hoje eu vou na igreja, não. Não, a sandália que eu gosto quebrou. Não vou com essa. Não, assim não vou não, hoje eu não vou. E aí? Já pensou? Eu só vou se for de Uber. Porque de ônibus eu não. Nos dias de hoje está difícil conseguir pregador. Verdade. Uma amiga minha esses dias falou comigo. Missionário, pelo amor de Deus, não sei o que eu faço. Não consegue pregador. Esse quer Uber, quer oferta, quer não sei o que. Eu falo, manda ele se converter. É verdade. Manda se converter. Irmã, qual foi o áudio que eu mandei pra você? Varô, não vem me buscar aqui não. É longe. O Moro de Jacaraípe, mulher. Ela, não, eu vou de carro aí te buscar. Eu falei, minha filha, você vai vir aqui me buscar, me levar. Peraí, deixa que eu vou de ônibus. 4 e pouco, passagem deu Edelons e vou. Conheço tudo no Romeiro, mais ou menos. Se eu tivesse falado que era semear, você tinha conhecido. Eu vou de ônibus, na volta, se der, eu vou de carro. Se não der, eu vou de ônibus também. A gente está aqui para representar o nome de Jesus, é passar ali e falar do nome do Senhor. Oh, glória. Jesus está voltando. O que a gente vai apresentar para Ele? Louvado seja Deus. O que nós vamos apresentar para Ele? Esses sofrimentos desse tempo que nós estamos passando não é nada parecido com o que eles passaram naquela época. João Batista foi preso. E continuou falando, se arrepende. Tu tá no pecado. A gente, nos dias de hoje, se falar um pouquinho assim, porque tem pastores, não estou falando de nome, mas tem. E quem é pregador sabe que tem. Você vai pregar e já fala assim, ó, tem coisa que você não vai falar. Não vai botar não, hein? Você falar muito negócio de pecado aí, vai estragar. Eu falei, então eu vou falar. Vazia igreja. Aí eu falo assim mesmo, mas depois eles me chamam mais, não tem problema. Mas eu falo, tá. Ou seja, você já pensou se a gente se amedrontar? Quem que vai falar? Como ouvirão se não tem quem prega? João Batista. Continuou ali. Aí ele preso, ele ouve falar dos feitos de Jesus e manda 2 discípulos dele até Jesus falar. Perguntar se era ele mesmo que eles estavam esperando. E era o próprio, Jesus já estava ali, fazendo milagres, curando pessoas, fazendo tudo, e João Batista preso. A missão de João Batista foi vir para dizer que Jesus estava chegando. Só foi essa.
Tu já se perguntou para você, para o Espírito Santo de Deus, qual a sua missão aqui na Terra? Meu Deus. A gente tem uma missão, irmãos. Título de missionário não quer dizer nada. Isso aí é o nome que o homem deu para nós. Então tem que ter um documento, um papelzinho, uma carteirinha, um negócio que eu não tenho. Eu falei, não, pastor, eu não vou fazer esse negócio agora, não. Deixa assim mesmo. Aí eu fiquei um tempo na congregação cristã do Brasil. Algumas pessoas falaram assim, mas lá você não vai poder usar o nome de missionária, não. Eu falei, não, mas meu registro é Carina Lírio. Não está missionária lá, está Carina Lírio. É Carina com K, viu? Pronto, acabou. Uai, o povo acha que a gente está agarrado. A papel, Não, está. porque se você chamar alguém de irmão, às vezes a pessoa fala, não, eu sou Eu sou pastor. pastora, eu sou missionária, eu sou isso, eu sou Eu sou não sei o que lá, não, nós somos todos irmãos de Cristo, nós temos que amar todo mundo igual, o fato seja Deus. Mesmo porque a Bíblia diz que é o que muito é dado, muito é cobrado, Jesus. Eu falei esses dias com uma amiga minha, eu falei, olha, quando o pastor me chamou para me consagrar, se eu soubesse, eu tinha dito que eu não queria. Mas não tem jeito de não querer também. Ao que muito é dado, muito é cobrado. Ali, João Batista está ali, os discípulos foram lá, conversaram com Jesus. Jesus falou que era ele mesmo. Estava tudo preparado para a morte de João Batista. Os discípulos foram lá, falaram com Jesus. Jesus foi lá? Não foi. João Batista morreu da mesma forma. Cortaram a cabeça dele. Já parou para pensar nisso? Para finalizar agora, para apertar mais um pouquinho. Aí às vezes a gente ora, não acontece o que a gente quer. Saio da igreja, não quero mais ser crente, Jesus não está me ouvindo, Jesus não está fazendo nada, que Jesus não me deu, que Jesus isso, que Jesus aquilo. Ele nos concedeu a misericórdia dele mais um dia nessa terra. Foi falado aqui no início. Louvado seja Deus. Quantas pessoas, irmãos, é assustador. Você liga uma televisão, uma rede social, você abre ali, você vê um tanto de acidente, morte, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pessoas que saem para comprar um negócio e não volta mais. Mulheres, eu vi um dia desse, uma jovem saiu para comprar fralda para o filho, mataram. E a gente está aqui, irmãos, vendo os nossos filhos crescer. Jesus permitiu eu ser avó, gente. Olha que negócio. Coisa. Mês passado eu fiz 48 anos. Eu fico impactada. Tem mulher que fica assim, mas você fala a idade? Eu falo não. Eu glorifico a cada ano. Eu passei pela droga, irmãos. Eu vi amigas minhas mortas. Eu passei pela prostituição. Eu fumava pedra, tanta pedra, fumava tanto. Nem sei o que acontecia quando eu acordava, não sabia onde eu estava direito. Aí quando chegava pela manhã, eu falava, gente, eu tenho que dormir. Pegava o diazepam, tomava uma caixa, assim, e álcool, sabe, álcool de gasolina de posto, álcool de posto, para ver se dormia. Eu não sei se alguém aqui já usou droga, se tem filho que já usou. É terrível. Eu falava, gente, eu preferia morrer. Eu tomei chumbinho, eu falei, eu quero morrer. Eu prefiro morrer do que viver daquela forma. Irmãos, quando, meu Deus, eu fiquei desviada, o povo lá perto da minha igreja passava assim, para não me cumprimentar. Porque eu mudei as vestes. Porque na época calça, nossa, eu não podia usar calça, né? Eu usava calça. Comecei a usar, voltei a usar calça, né? Então o povo olhou já, desviou, tá de calça. E eu estava desviada mesmo, mas assim, não tinha necessidade, eles passavam assim, ó. Parecia que eu estava com uma lepra. A misericórdia do Senhor me resgatou. E sabe quem me levou para visitar a igreja? Um desviado. Meu Deus. Satanás tramou para a minha vida. Só que Deus entrou na frente. Eu conheci um homem. Ele era desviado. Esse homem me levou para a igreja. Me convidou para fazer uma visita. Eu falei, que visita na igreja, menino? Você é doida? Que negócio de igreja é esse? Ele falou, não, porque eu era da Assembleia, eu gosto da Assembleia e você vai comigo na Assembleia. Eu falei, rapaz,
10 anos. Eu pisei e não saí mais. Agora, cadê os representantes de Cristo para ir lá me abraçar e me levar? A igreja está entendendo? Sim. Aleluia. Cadê? Meu Deus. Às vezes passamos por alguém na rua, a gente vê a pessoa ali, não sabe a vida que a pessoa está levando. Muitos que estão lá fora, irmãos, olha, eu falo com toda certeza da minha alma, porque eu estive lá. Não é sem vergonhice, não. Que não aguenta mais. Tinha noite que eu fumava a noite toda, aí de dia eu falava, vou fazer o quê? Vou beber. Se beber, o efeito do crack vai passar e eu vou beber. Aí eu bebia de noite, fumava de novo. E é um círculo vicioso. Lá, a igreja que eu congrego é ali no Terereco, não sei se os irmãos conhecem, em Jacaraípe, no campo do Grêmio. Ali, o apelido do bairro é Terereco, o nome do bairro é Parque de Jacaraípe. É logo perto da ponte ali, pra dentro, assim, sabe? Tem uma boca. Irmãos, hoje é dia de culto lá. Nossa! E assim, dói a minha alma quando eu vou no culto, sabe? Porque eu já, não que eu não morava aqui, mas assim, eu sei o que é aquilo, irmãos. Eu sei o que é as pessoas passarem igual um zumbi ali. A pessoa vai na boca e volta, não tá nem vendo o que está acontecendo. Sabe? E a gente passa, e muitas das vezes a gente passa perto de pessoas assim, e a gente não quer saudar. A gente não quer oferecer o que a gente tem. E de repente a pessoa está gritando, a alma está gritando. Não sei se vocês já fizeram visitas nas ruas, evangelismo, em lugares assim estratégicos. É impressionante o tanto de ex-crente que tem lá. Sim. É impressionante. Verdade. É muito. Ah, por que eles estão lá? Porque eles querem? Não, irmãos. Em algum momento, Satanás deu uma rasteira. E eles estão lá e não conseguem se levantar. Foi assim comigo. Satanás me deu uma rasteira e eu fui e fiquei. Só que a misericórdia do Senhor me alcançou. Fala para você mesmo agora. Bota a mão no teu coração, no nome de Jesus, assim. A misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor me alcançou. Me alcançou. É por isso que nós estamos aqui. A misericórdia dele nos alcançou. Se não fosse, não estaríamos. A misericórdia do Senhor nos alcançou. Oh, glória. Louvado seja Deus. Meu Deus. Se não fosse a misericórdia dele, nós já teríamos descido a sepultura. Meu Deus. Muitos não estariam aqui. Eu acho lindo quando eu vejo irmãos e irmãs que falam assim que nunca fumaram nem cigarro. Eu acho bacana, sinceramente. Falou, glória, quem dera se eu passasse isso. Mas foi necessário eu passar por tudo aquilo. Para quê? Para hoje ter coragem de chegar em alguns lugares e falar. Né? Porque para a gente falar, a gente tem que ter vivido também aquilo. A misericórdia do Senhor, ela nos alcançou. Nessa noite o Senhor está dizendo assim como nessa manhã, costume de pregador. Essa manhã o Senhor está palestrando no nosso coração. Assim como Maria chegou, deu um abraço a Luz e Isabel. E as duas ficaram cheias. É esse abraço que o Senhor quer que nós demos nas pessoas. Meu Deus. Eu fui um dia desse ministrar numa igreja, não sei aonde aqui. Tinha uma moça, a mulher tirou até uma foto, moça. Eu fiquei encantada com a foto que a mulher tirou assim. Eu fui abraçar uma moça, até mais alta que eu, assim. Ela deitou no meu ombro, irmãos. Sabe? Ela voltou para Jesus nesse dia. Eu abracei ela assim, ela deitou. Sabe aquele deitar assim? Estava precisando de um colo, tem pessoas precisando de colo. E às vezes a gente se nega. Porque a gente acha que a gente... porque se eu conversar com aquele irmão, eu era assim, antigamente eu era religiosa, hoje eu sou cristã. Porque se os outros me verem conversando com um homem na rua, vão pensar o quê? Por mim que pense. Se as pessoas me verem conversando com uma prostituta, vão pensar que eu voltei para trás, por mim que pense. Se me verem lá na boca, vão achar que eu estou comprando droga, por mim que pense. O Senhor está dizendo que pessoas morrem precisando de um abraço, irmãos. Precisando de uma salvação, irmãos. Pessoas que estão lá fora, estão precisando que a gente vá lá e traga eles de volta. A irmã falou, às vezes,
na igreja a gente não consegue. E tem pessoas que não têm força e coragem mais de entrar na igreja. Mas nós somos a igreja. E nós temos que ir atrás desse povo e resgatar. Jesus, ele está voltando. Agora, para já finalizar. Abre a mão. E vocês assim, quem puder. Abre a mão. Ora com a tua mão. Louvado seja Deus. Aleluia. Vai chegar aquele momento que Jesus vai falar assim, apresenta tuas obras. Aleluia. Aleluia. O que você tem feito? O Senhor vai querer. Louvado seja Deus. Vamos se colocar de pé no nome de Jesus para a gente fazer uma oração. Meu Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pega uma irmãzinha que está do seu lado aí, abraça essa irmãzinha aí enquanto nós vamos orar. Ele é seu esposo? Abraça o esposo. Vai lá. Vai sobrar uma, sobra. Aí deu certinho. Aqui eu já estou acostumada. Você acredita? Vocês nunca se abraçaram, não? Eu já me abracei dentro do banheiro, fui ministrar. Nossa, uma dor na alma, mas o povo não estava bem. Ai, fui no banheiro, Jesus. Abraça. Gritei aquele grito silencioso. E fui lá pregar. Abraça a irmã. Pai, no nome de Jesus. Nós viemos aqui nesta manhã, Pai. Louvado seja Deus. Senhor, nós viemos aqui e nós queremos te pedir que nós possamos ser representantes, Senhor, de Ti nessa terra, como o Senhor tem nos chamado. No nome de Jesus, Pai, eu te peço neste momento, Senhor, a qual o Senhor, essas irmãs, Senhor, este casal está abraçado, que o Senhor venha, Senhor, fortalecer, Senhor, cada uma dessas irmãs no nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus que está em uma passe para a outra. Que a presença que está em uma passe para a outra, no nome de Jesus. Que a unção que está em um passe para a outra, em nome de Jesus. Pai, se tiver alguém aqui, Senhor, desanimado, que através desse abraço, Senhor, o Senhor venha animar, Senhor, quem está recebendo esse abraço, no nome de Jesus. Pai, se tiver alguém aqui, Senhor, que desanimou na caminhada, Pai, que está caminhando, Senhor, mas já está sem força, que o Senhor possa, no nome de Jesus, Pai, nesta manhã nos encher, Pai. Enche este homem, enche essa mulher, Pai. Nos dá força, nos dá coragem, nos dá ousadia, Pai. Nos dá força, Senhor, para que possamos perseverar na Tua presença, Senhor, no nome de Jesus. Deus, eu quero te pedir neste momento, Pai, vai tirando, Senhor, todo o cansaço físico, cansaço espiritual, Pai, no nome de Jesus. Pai, vai nos enchendo cada momento, Senhor. Nos enche, Senhor, para que a gente permaneça, Senhor, na Tua presença, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Pai, vai quebrando todo o mal, Senhor, dentro do lar, Senhor. Vai jogando por terra toda a retaliação do inferno, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Blinda, Senhor, também este casamento, Pai, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha blindar, Senhor, este casamento, Pai, abençoando. Pai, fortalece o Teu filho a cada dia, Senhor. Pai, ele está na marcha, Senhor, fazendo a Tua obra. Dá, Senhor, o espírito de ousadia, Senhor. Fortalece, Senhor, a Tua filha. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, os projetos, Senhor, que o Senhor tem para este casal seja concretizado, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, eu peço. Louvado seja o Teu nome, Deus querido, amado. Eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá força, Senhor, à Tua filha. Pai, dá força, Senhor, à Tua filha. Fortalece, Jesus. Fortalece, Pai. Aleluia. Pai, fortalece, Senhor, para que ela possa perseverar, Senhor, crescer na graça, crescer no conhecimento. No nome de Jesus, Senhor. Vai jogando por terra toda barreira,
Aleluia. Joga por terra tudo que não provém de ti, Senhor. Acampa seus anjos, Senhor, aqui uma vez mais. Não permitindo, Senhor. Levante, Senhor, no nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, te agradeço por tudo. Pai, nós viemos aqui, Senhor, nesta manhã para te adorar, para glorificar o Senhor. E nós pedimos a ti, Senhor, que a tua presença, Senhor, continua nos enchendo no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Assim, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que todas as vezes agora que vocês olharem para a sua mão, você vai falar, Jesus, o que eu estou fazendo? E nós vamos... Antes da missionária Karina entregar, na hora que eu abracei ela, o Senhor, na hora que você mandou abraçar ela, o Senhor falava claramente do coração dela. Acalma o teu coração. Aleluia, louvado seja o santo nome. Que é Ele que vai agir, é Ele que vai trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Você está muito... Você sabe. Aleluia, louvado seja Seu o coração santo está... Senhor. Você estava sentado ali, olhava para você e falava. Manda ela, fala para ela, fala que é tal o coração dela, que sou eu que estou agindo, sou eu que estou agindo. E ele vai te dar, ele está te dando força na tua caminhada. A caminhada não é fácil, não. Para ninguém aqui a caminhada é fácil. O inimigo trabalha de um lado, a gente já vem de um lado, o inimigo trabalha de um outro. Mas o Senhor está ali te erguendo, segurando nas tuas mãos para você continuar caminhando. E Ele quer você nessa posição da forma que você está. Ele está se agradando. Continue na marcha, marchando. Ele quer você dessa forma. O trabalho dele na sua vida é grande. Amém, louvado seja O tempo de ficar prostrada acabou. Aleluia. glória a Jesus. O tempo de ficar prostrada acabou. Obrigada, Se eu Deus. pudesse, eu pagava. Foi como você falou? Eu pagava, se eu tivesse dinheiro, eu pagava alguém para não sair de casa. Só que hoje o Senhor fez você olhar para suas mãos. Aleluia. Sabe? Então, assim, Deus está querendo aí ação. Verdade. Deus está querendo aí posicionamento. Louvado seja Deus. Porque Deus, quando Ele fala e está se agradando da gente, Ele está se agradando do esforço no meio da diversidade que a gente está fazendo. Entendeu? Mas não que tudo que a gente está fazendo está na graça dele. Aleluia. Eu costumo falar que eu nasci e fui criada no Evangelho, mas quando eu casei eu fiquei assim, sem frequentar muito. Mas não fazia, ia por mundo fazer essas coisas erradas. Só fiquei sem frequentar porque meu ex-marido não me deixava. Aleluia. Aí eu voltei a frequentar e falei assim, eu tô voltando no amor, que na dor não esperando. Que hoje é que eu sei que eu estou voltando e voltando na dor. Porque não é voltar para a igreja, não é só voltar para a igreja. É voltar para o ministério que Deus tem com você. Isso aí. E O negócio é o chamado. é fazer o chamado que ele tem com você. E eu estou começando a fazer na dor. Eu impactei 2 vezes. Olha. Tem uma dor infernal nas costas. Eu estava ali, estou sentindo dor. E eu sei que Deus fala comigo através da dor. Eu sei que quando Ele quer que eu vou fazer alguma coisa, que eu estou numa posição, Ele bota uma dor em mim. Enquanto eu fiz uma experiência aqui dentro da minha casa. Eu estava com uma infecção urinária, tinha ido no Dório Silva. E aí fui lá e eu me deu um pânico porque eu saí correndo do hospital e fui pra casa. E aí continuei sentindo dor. Aí eu falei pra Deus assim, Deus, tá doendo demais, tá insuportável, não tô aguentando. E já tomei os remédios e não tá funcionando. O que é que tu quer que eu faça? Eu vou fazer se tu me tirar essa dor todinha. Eu ouvi te falar pra tirar a doença, né? Eu tirei a dor, né? Aí eu falei, eu vou contar aqui no celular, em 10 minutos. Se sair essa dor, eu sei o que tu quer que eu faça. E aí, em 7 minutos, eu não senti mais dor nenhuma. Eu mesmo fico olhando pra mim contar isso hoje e falar assim, gente, será que isso aconteceu mesmo de verdade?
porque eu não tinha dor nenhuma. Aí eu levantei e comecei a arrumar minhas coisas. Que Deus queria que eu voltasse com meus maridos, que eu que tinha pedido divórcio. Ele fez eu entender que eu não posso pedir porque eu conheço o Evangelho. Se alguém tem que pedir, se não der certo, seria ele, que não conhece o Evangelho. E foi o que aconteceu. Voltei e depois ele pediu. E eu vim pra cá para dar um momento para consertar meu casamento. 11 anos separados, você. Pois é. E muitas das vezes a gente pede ao Senhor o quê? Senhor, antes de você falar, Deus já tinha palestrado comigo algo aqui. Às vezes a gente fala assim, Deus, eu faço se o Senhor tirar minha dor. Eu vou seguir fazer a tua obra se o Senhor me curar de tal coisa. Sabe? Então, mas eu não queria voltar. Não, Eu sim, mas deixa eu explicar, porque às vezes, né, você entendeu? Eu não queria voltar, porque eu quis separar, então eu não queria voltar. Sim. Então eu queria um sinal forte dele. Não sei, isso aí foi uma experiência que Isso, eu queria um sinal forte. E Se era pra me voltar. E quando eu fui lá pra voltar, ainda passei uma semana orando pra conseguir. Ia nas casas dos outros no Rio. Você fez certo. E eu ia nas casas, eu tenho alguém que ora aqui, me ora, porque eu não consigo chegar na casa do meu esposo e falar assim, ei, vamos voltar, eu não consigo, eu não quero voltar. Sim. Então, passei uma semana ainda para poder falar isso. E aí eu ensaiava toda hora, eu estava dentro de casa com ele, ensaiava. Ele e meus filhos lá no Rio, ensaiava e ia entrar no banho e começava a chorar, eu não quero fazer isso, Senhor, eu não quero fazer isso. Aí eu falei, Senhor, me faz eu falar de repente. Então eu orei e saí. E quando eu saí do quarto que eu estava, né, cara? E aí encontrei com ele no corredor e eu falei com ele, ei, vamos juntar, não quero. Mas aí eu comecei a chorar porque eu falei, Jesus, eu não estou falando de coração, eu não quero lutar. Mas aí Deus me fez entender isso, porque eu, conhecedora da palavra, eu não posso Tá pedir certo. divórcio. Isso aí foi um detalhe da tua história. Eu quero que você entenda que eu não estou... Sim, não. Eu entendi o que você falou. Cada um foi tem uma experiência. uma Isso experiência foi uma experiência. Agora, essa experiência que você teve, Deus te respondeu, foi bênção. Entendeu? Foi de Deus. Tá? Ele chegou lá no Rio, eu voltei pro Rio, eu continuei sem dor, mas eu estava urinando sangue. Meu Deus. E ele me levou pro UPA, assim, mas eu não sentia nada e urinando sangue. Mas aí, às vezes... Porque eu pedi para Deus tirar a dor, né? Não pedi para ele tirar a dor. Isso aí. Mas também tem algo, isso aí foi um momento que você teve com o Espírito Santo, com Deus. Mas tem algo que, eu estou falando no geral, não estou falando de você não, entenda. Eu estou falando no geral. Nós, ser humano, às vezes, quando temos um pique de depressão, vamos pôr assim, uma dor que já se tornou crônica, né, que os médicos falam. Sabe aquela dor crônica que os médicos falam? Que nem remédio funciona às vezes? Então, essa dor crônica, às vezes, eu vou comparar aqui com Paulo. Paulo tinha o quê? Um espinho na carne, não é? Só que, quantas e quantas vezes na Bíblia fala que tem uma vez, uma certa feita, que ele pediu Deus para tirar aquilo dele, né? Então, tira de mim. Só que Deus falou o quê? Paulo. O que Deus falou com Paulo? Se tirar, ele não vai continuar, né? E você está me entendendo? Ó, a paz do Senhor já bastava na vida de Paulo. A graça do Senhor já bastava na vida dele. Você está entendendo? Então, irmão, o mal nosso, o que você teve foi uma experiência, foi válido, Deus te ouviu, foi lindo, tá? Lindo. E eu já tive isso também. Mas a gente tem mania de falar, Senhor, eu só vou fazer a tua obra, só vou ir para a igreja, só vou me posicionar para o Senhor me curar. Olha, Eu sou desse jeito. Deus está falando. Escuta, Deus está falando. Senhor, eu só vou pregar se o Senhor libertar meu marido primeiro. Como é que eu vou pregar com meu marido lá no boteco e eu pregando para salvar outros maridos? Senhor, eu só vou pregar a cura
E só vou profetizar cura se o Senhor curar os meus primeiro. Só que Deus está falando aqui agora que não é dessa forma. Eu fazia isso quando era casada. Não é assim que Ele nos quer. Meu marido quer, eu vou fazer Não, o que quer. Ele não quer isso. Você sabe o que Deus somente quer de mim e de você? Que nós se levantamos. Se levante dependendo do cenário, independente do cenário, independente da circunstância. Porque por muitas vezes, irmã, quando eu tinha minha filha viva, fez 6 meses já, o Senhor levou minha filha, de 18 anos, acamada. E por algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes, eu falava assim, Senhor, como que eu vou pregar numa campanha de cura e libertação se a minha, os meus está acamado? O meu pai com diagnóstico de câncer de próstata, minha mãe com depressão e minha filha acamada. Sabe o que o Senhor falou? Não é sobre você, é sobre mim. Nunca foi sobre você. Para de colocar os meus, é eu na tua vida. É tu fazendo e eu curando aqui. É tu fazendo e eu fazendo a minha obra aqui dentro do teu lar, com o teu pai, com a tua mãe, com a tua... Eu cuido dessa joia preciosa, que no caso era minha filha. Para de pensar de você. É que eu vou lá na casa dela fazer uma visita. Isso, e a cadeira de roda? Mas você falou que a irmã tá... Essa irmã aí, ó, e Deus levantou ela hoje da cama. Ah, é? Era ela. E agora? Não, Tem é... que levar a cadeira, né? Nós não íamos levar ela em casa com a cadeira? Você vai lá, depois eu passo lá. Você Você tá sabe mesmo que lugar? ela é? Ah, então aí Na pronto. rua da... Eu vou lá, a menina dela pedir pra poder ir lá, eu vou lá, né? Pra aproveitar, né? Que a pessoa quer conversar um pouquinho, quer oração, tem que aproveitar. Senão depois eu vou embora e falar, Jesus, o que eu tenho para te apresentar? Já pensou? Mas você já apresentou. Amém, irmãos. Deus Amém. abençoe, viu? Obrigada. Vai com em nome de Deus. Eu Jesus. já estou terminando. Deus Tá? abençoe a todos. É porque Deus está mandando eu falar, então eu não posso voltar atrás. Bem rapidinho, mas deu pra... Ah, se vê, cada um de um. Mas amém. Então é isso. Vou Vamos missionária Vai ter o aí, sorteio? eu vou Vai ter pegar o seu sorteio número do- com ela, Pode pegar. tá? Vai ter Lá. café. Acho que ela tem cara no nome dela? Do café, o quê? Não, o sorteio das casas. Não, é café agora. Não, irmã É Carla. diferente. É o café. Não tem mais, né? Pro culto É o da café. casa. Você teria que pegar o café. É o café. Ah, Tem capitão. É só vocês deixarem. Não pode esperar agora, não, gente. Vamos lá, vamos terminar aqui. É porque Isso. o marido dela tá ali já e ele veio. Pede pra 10 mim. Gente. minutinhos, a gente faz o É só café separar antes. um café assim e deixar. Esse aqui é da Ivone. Tá. Tá bom. Ah lá, porque senão depois... Mas amém. Vamos com Nossa, Deus. perdoa aí. Não. Amém. Então é isso, irmã, entendeu? Nós temos que entender que nunca é sobre nós, e sim sobre Deus. É Deus na nossa vida e acabou. Nós não devemos fazer a obra do Senhor pensando assim, só se Ele me der, só se Ele fizer, só se Ele operar, só se... Não. Não. Então Deus está falando com a senhora hoje, agora de manhã agora. Agora são que horas? Cadê a hora, gente? 10h10. 10h10 da manhã, marca bem esse horário. Deus está falando, se posiciona, se levanta. Aleluia. Age, toma ação. Porque nunca foi sobre a tua vida, sempre foi Deus sobre a tua vida. E o mistério que Ele tem contigo é lindo, é forte, é grande, você sabe, né? A obra que Ele tem com a tua vida é linda. Deus já era para estar te usando há muito tempo. Deus já era para você já era para estar até viajando, Já foi falado isso. fazendo a obra do Senhor. Pregando a palavra. Você não é mulher de ficar prostrada. Terça-feira falou que eu já perdi muitas viagens de avião para fazer a obra de Deus, porque eu não vejo Isso. como é para me ver a minha missão. Isso. Entendeu? A missão é que Então, fica de casa. Deus está falando para você o seguinte, que enquanto você ficar prostrada, achando que é aqui entre 4 paredes, o espinho da tua carne não vai sair. Pronto, entreguei o que Deus mandou falar. Misericórdia, forte. Vai continuar do jeito que está. Olha, eu estou me arrepiando, tá? Vai não, porque eu vou batalhar. Posição. Posicionamento. Eita, Deus. Posição.
Então que o Senhor, hoje, às 10h10 da manhã, entrou com um renovo na tua vida. Aleluia. Você é outra agora. É diferente. Eu já falei pra Deus que eu vou na minha igreja. O dia que eu não estiver na minha igreja, eu vou achar uma igreja aí pra mim. Isso aí. Isso. A minha tá lá no Rio, na beira do campo. Isso. Vamos orar? Vamos orar, vamos ler o versículo Salmo 91. Então, irmãs, Rapidinho, irmã, antes de você começar, quando a missionária Karina estava contando a história da vida dela, ela foi usada droga, não sei o quê, eu vi tudo, entendeu? Quando ela pediu para abraçar, entendeu? Então eu abracei a irmã aqui, Deus me levou no meu irmão, tinha usado de droga também, entendeu? Aí eu Senhor, por que o senhor está me levando até ele? Depois você está nele, porque é aquele negócio. Tem um renovado na minha casa, tem processo no marido na justiça, tem muito. Então toda vez que o telefone toca, eu já penso assim, aconteceu alguma coisa com ele, entendeu? Porque tem 4 anos que eu não posso ver meu irmão, porque ele não pode pisar aqui dentro da Almeida, entendeu? Tem 4 anos. E aí eu também saí assim, eu saí daqui para ir lá ver ele, entendeu? Eu tenho medo de ir botar a vida dele em risco. Aí toda vez que eu vou à igreja, no algum canto, eu peço, Senhor, guarda ele, porque eu sei que ele foi para trás das grades, entendeu? Foi coisa grave mesmo, entendeu? Pedofilia, coisa de criança, né? E agora pedi para Deus guardar ele lá, se Deus jogou, Deus guardou, Deus tirou, né? Só que, quando ele saiu lá de dentro, eu fiquei feliz de Deus ter tirado ele lá de dentro. Só que, quando eu descobri que ele voltou para o mundo das drogas de novo, aqui você vai me correndo, entendeu? Por dentro. Aí, às vezes, eu tenho vontade de ir lá ver ele, mas, assim, eu peço a Deus, entendeu? Quando eu chegar a ver ele, entendeu? Porque meu irmão é caçula. Ele não ouve. Sabe o que a gente fala dele? Ele tem um filho, que perdeu a guarda do filho dele, depois ele morreu aqui, né? Aí, quando a criança mandasse de pelo, ele fala, Senhor, é uma família completa. Por que está passando por isso? Pai não pode ver filho, filho não pode ver pai, entendeu? E eu sei que é difícil. A história que a irmã Carolina contou aqui, para quem é viciado em droga, para quem tem uma família que é viciado em droga, entendeu? É muito difícil, porque às vezes a gente pode... A irmã Carolina, graças a Deus, ela missionária Carolina, graças a Deus, ela usou alguém para levar ela desviada, ela aceitou, saiu do caminho, entendeu? Voltou, juntou com a presença do Senhor. E às vezes tem gente que é difícil, você quer usar de droga, a gente vai, a gente batalha, a gente ora, é só Deus para tirar. Ô irmã, como é que é o nome da irmã? Marcelene. Marcelene, você conhece o louvor da Maria Marçal Deixa? Você conhece? Deixa Deixa eu trabalhar, trabalhar feito. Deixa eu cuidar dos teus sonhos, os meus planos são maiores. Então deixa Deus agir na vida dele. Tudo que está acontecendo na vida dele é permissão de Deus, para Deus agir. E quando ele voltar, ele não vai nem querer olhar para trás onde ele teve. Ele vai ficar assim, dê-me de olhar para onde que eu tive. Deixa eu ficar aqui mesmo na presença de Deus. Então, ora somente, entrega somente. Não se preocupe, fala, Senhor, tira essa mágoa, essa tristeza, essa angústia dentro de mim, porque eu sei que tu está trabalhando na vida dele. O que tiver de acontecer na vida dele, dentro da minha casa, é o agir de Deus. E operando Deus, quem pode impedir? Ninguém, né? Ninguém, né? Então, eu sei que nós somos seres humanos, a gente se preocupa com um, com o outro, então, mas aquieta teu coração. Né? Esperei com paciência no Senhor, orando, entregando a Ele os teus problemas. Porque tudo na mão de Deus é melhor do que a gente tentar ajudar, tentar fazer alguma coisa. Se Deus quiser que tu vá lá, Ele vai te dar o dia, a hora para tu ir lá ver teu irmão. E não vai acontecer nada. Mas é o agir de Deus que a gente tem que seguir. Não agir nós, carnal, que a gente quer muito agir, né? Eu estou falando que eu já agi também muito melhor. Eu quero, eu vou fazer. Deus manda fazer primeiro a tua parte, que Ele faz a outra. A gente usa um montão de versículos da Bíblia a favor de quando a gente quer fazer uma coisinha errada, né? Vou lá fazer isso, Deus manda fazer. Então, mas não é assim, cara. A gente tem que ouvir, como eu falei para o Senhor.
como eu contei meu testemunho aqui, eu tava com uma dor infernal, eu desmaiei ali, ó, bati a cabeça ali. E quando eu me vi ajoelhada, eu falei assim, o que eu tô fazendo? Que eu não tô orando? Aí que eu fui entender que eu desmaiei de tanta dor. E a dor cessou em 7 minutos. Meu Deus. Em 7 minutos acabou. E eu não dormi mais, eu fui arrumando minha roupa. Falei assim, meu pai estava dormindo, meu pai e minha mãe estavam dormindo aqui hoje, são falecidos. Eles me deixaram esse carro. E aí o que acontece? Eu botei as coisas, quando eles acordou, pai, vamos pro Rio. Aí meu pai e minha mãe já iam, vamos pro Rio. Já estava tudo arrumado. Aí eu falei, vou pro Rio que eu tenho que fazer a vontade de Deus, não é o que eu quero. Então, nós que somos, a Bíblia fala, somos muitos chamados e poucos escolhidos, para fazer a obra dele, para estar, porque para a gente fazer a obra dele, ele conhece nossa intenção, nosso coração, a nossa conduta, por isso que ele escolhe a gente para fazer a obra dele. Então o que acontece? Aquieta teu coração, bota e fala assim, age lá, e age aqui em mim também. Vai colocando teu bálsamo, a tua unção, lava, vai tirando tudo do meu coração, não deixa mágoa, rancor, porque onde tem mágoa, rancor, Deus não opera, né? Deus quer o coração limpo para que ele entre e faça moradia, né? Amém. Era isso que eu Amém. queria falar com a irmã. Glória a Deus. Amém, irmã? O A filho de palavra, Deus. como ela falou Vamos que lá. a palavra do Senhor, ele fala, ele já fala, o Senhor ele já fala, 91. ele cuida 91. dos seus. Então ele está cuidando, né? Ai, Da Jesus. maneira dele, da forma dele, né? Vamos ler agora o Salmo 91. Agora, Bênção. Para nós encerrarmos, né? Tem aí do café. Meu Deus, é forte, né? Aleluia. Muitas coisas Deus está fazendo, né? No nosso meio. Terminar tudo, quando eu terminar de ler aqui, você vai ler junto. Salmo 91. Começar por aqui, ó. Tá? Cada um vai ler um versículo, amém? Se minhas bistas ajudar aqui, eu vou ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Irmão, 4. lê para ela aí, Lu. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade escura e broquel. Pode ler. Pode ler o 5, você também. É, 5. Eu ainda. Ela ainda. É o quê? Ela ainda, porque ela leu para a irmã. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. O 6. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. É eu, né? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Lê 2, tá? Lê para você e para ela. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Pois que tão esclarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. 15. Eu? Sim. Ele me invocarás e lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livramento e eis glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa estar abençoando este lar. O presbítero Serginho está fazendo a oração final, tá? E aí você já vai lá, já negocia o café. Tem que ser eu, né? Pode ser Sim, lá. é melhor fazer o seguinte, já negocia o café lá, porque já na oração final a gente já apresenta o café. Vamos lá que te ajudo. Quantos que é? Tem- Você só não pode estar perto na hora de pôr o café, tá? Na hora de pôr o sal. Ajuda ela Não. Tem 8. Tem que ser eu. pra pôr o sal. Todos vão pegar?
E aquelas duas? E é uma. Pode ler. Então são 10. Pode deixar, né? Não é certo, não, mas eu vou perdoar dessa vez, mas depois eu vou conversar com ela. Eu sou assim, puxa a orelha depois do canto particular. Pedi oração pela minha tia, que ela pediu para todos os irmãos pela vida dela. E o negócio não tá fácil. O menino trabalha de um lado, como eu falei, o Senhor trabalha do outro. Mas ela está numa luta travada, como se fala com o filho dela, né? Mas ela não está buscando, ninguém é buscar. Enquanto tá fazendo café, vamos levantar um pouquinho pra área. É de Deus. Eu já ia falar agora mesmo. Vamos levantar. Eu tô aqui olhando pra ela. Na hora que eu quero falar, mas não vai tomar café antes de orar. Eu tô me arrepiando todinha aqui. Vamos orar. Eu já senti mesmo. Daqui a hora que eu tô querendo falar. Mas o que Deus tocar no seu coração, ela tá tendo umas febres aí, não tem? E não descobre, não tem nada. Ela levou no médico, né, amiga? Não tem nada pra fazer. Mas tá dando febre. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Pai amado, Pai celestial, Senhor poderoso, obrigado do céu da terra, Pai, Senhor, trate nosso coração, Senhor, orar por essa criança, Jesus, a coisa da palavra fala, Toda enfermidade, tudo toda que pediu o teu nome, vem de oração, recebe, meu Deus, em nome de Jesus, toda seta inflamável, na vida dessa criança, meu Pai, que veio, Pai, atingir, Senhor, seja agora repreender em nome de Jesus. Pai, coloca as tuas mãos sobre a criança. Que não seja a minha, mas seja as tuas mãos, papai querido. Arranca agora, meu Pai, em nome de Jesus. Não pela ordem, mas eu pedi misericórdia. Toca onde o homem não toca. Faça aquilo que o homem não pode fazer, meu Pai, porque tu é o médico dos médicos. O médico que opera por excelência, meu Deus. Aonde tiver uma infecção, meu Deus, aonde tiver o mal. Esse mal vai bater e retirar, sai agora. Toda palavra de maldição, em nome de Jesus, foi lançada para essa criança. Só em nome de Jesus. Toda palavra de maldição que foi lançada para ela, seja agora repreendida pelo poder do sangue de Jesus. Toca agora com o teu poder, Senhor. Repreenda essa febre, meu Deus, em nome de Jesus. Todo mal, não resiste o poder da oração e sai, em nome de Jesus. Eu creio, meu Pai, no poder da tua palavra. Eu creio, Jesus, que o Senhor já curou, meu Pai. Operando o Senhor, quem impedirá, meu Deus? Ninguém pode impedir teu agir, teu querer, a tua vontade. Eu passo ela neste momento para os teus cuidados, Senhor. Para a obra do Senhor ser feita e o milagre do Senhor acontecer. Confirma a bênção, Senhor. Confirma, meu Deus, um milagre. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela cura. Meu Deus do céu, olha pra mim, meu coração quer sair pela boca. Misericórdia. Está recebido em nome de Jesus. Irmão, foi lançado uma seta pra ela. Senta, respira, olha, tá suando. Respira em nome de Jesus. Respira bem fundo, tá? O Senhor Jesus, vocês estão aqui, tá? Bem sobre a vida dela. O bálsamo de cura sobre a vida dessa criança, em nome de Jesus. Ô Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. Nós agradecemos ao Senhor Jesus já pela cura dela, pelo livramento do Senhor para a vida dessa criança, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, decanta, alabaço, decanta, alabaço, decanta. Ai, decanta, alabaço, decanta. Ai, Em nome de todas as famílias, agora em nome de Jesus. ai, decanta, alabaço, Seu bálsamo, Pai, nos pedir. Deus forte, tremendo e poderoso. Sim, meu Deus de poder e de glória. Manifesta mesmo o teu poder nessa casa, Senhor. Tu está aqui, meu Pai. Oh, glória. Aleluia. Aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Aleluia. Nós já glorificamos o Senhor pelo milagre, meu Pai, nesta manhã. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. Livramento, meu Deus. Estou tremendo por dentro, querido. Meu Pai eterno, sangue de Jesus. Eu senti o espírito da morte perto Está dela. repreendido em nome de Jesus. Deus já repreendeu. Sabe por quê, Essa Serginho? vitória. Você sabe, né? Por quê? O inimigo, Inveja, ele misericórdia. por conta que vocês dois estão muito empenhados na obra.
Sabe? Não está se agradando, Você não. está se entregando por inteiro. E aí, o inimigo, ele sabe o que pode paralisar, talvez você. Estabilizar. Desestabilizar. Você É, está entendendo? atingindo ela, estabiliza os dois. Mas aí o Senhor hoje entrou com a providência. Aleluia, glória a Deus. Tá? Louvado seja o nome do É o Senhor. meu Deus. Hoje entrou com a providência, Deus né? vivo, Ela é instrumento de Papai do Aleluia. céu. Isso Glória a ministra Deus. uma dança na igreja que você sente a unção. A unção de Deus. Maldição foi quebrada, né? Em nome de Jesus. A levita da casa do Senhor, né? Deus cuida, né? Dos teus, né? Família Deus linda. cuida. Deus abençoe. Vamos orar agora? Vamos orar. Já vou também estar apresentando o café. Não, não cai não. Cai Ah, não. esse do Natan, né? Aí você pode orar. Isso. E já inclui a tia dela, como é o nome dela mesmo? Creuzinha. A irmã Creuzinha. Inclui o café para o Senhor direcionar a casa que precisa e necessita. E inclui tudo. Amém? Amém. Uma oração no pacote. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Jesus. Nós te engrandecemos nesta manhã, ó Deus, pelo teu poder, pela tua resposta, ó Deus, de oração neste lugar, Senhor. Ó Deus, neste momento, Senhor, nós apresentamos este lar, nós apresentamos a tua filha neste momento, Senhor. Pai, o Senhor Deus já tem direcionado a tua filha, o Senhor Deus já tem, ó Deus, dado, ó Deus, o que ela tem para fazer. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, sustenta a tua filha nesta obra, sustenta a tua filha, Deus, naquilo que o Senhor Deus quer para ela, Senhor. Pai, repreenda, Deus, toda a artimanha do diabo, repreenda, Deus, toda a obra, ó Deus, toda a feitiçaria, macumbaria, toda palavra, ó Deus, lançada sobre a tua filha, sobre a família dela. Neste momento, como igreja, nós repreendemos no nome de Jesus, Pai. Pai, ó Deus, a nossa irmã Creuza, Senhor, tome em tuas mãos. Ó Deus, vai de encontro à tua filha, repreendendo todo o mal, trazendo a cura, a libertação, a restauração. Ó Deus, nesta manhã nós te louvamos. Colocamos, ó Deus, a cada um nesta manhã. Abençoe a cada família. Abençoe, ó Deus, os negócios dos teus filhos. Ó Deus, sustenta a vida espiritual, ó Deus, dos teus filhos. Pai, neste momento, nós colocamos este café em tuas mãos. Ó Deus, sendo direcionado pelo Senhor. O Senhor já sabe, ó Deus, onde será o próximo culto. O Senhor, Deus, já sabe aonde o Senhor quer operar, ó Pai. Por isso, ó Deus, direciona, ó Senhor, este café nesta manhã, Senhor. Ó Deus, que não seja a tua filha, mas seja o Senhor servindo a cada um nesta manhã. Assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica aqui no meio e vamos fazer rapidamente. Ela é rápida, tá? Essa é uma oração bem rápida. Porque nós já desde... Irmã, vou te falar uma coisa. Já tem 2 semanas que nós já estamos orando pela tua vida e pelo lar. Tá? Então nós só vamos agradecer ao Senhor por nós ter chegado até aqui e o Senhor te abençoar e te fortalecer, tá bom? Senhor Deus abençoe a tua serva, Pai, o lar dela, toma o lar dela na tua mão, como nós já havíamos te pedido, Senhor, pela casa da tua filha, pela vitória da tua filha, dê a ela saúde, dê a ela, Pai, renovo, dê a ela força espiritual, dê a ela, Pai, armaduras espirituais. Senhor, joga por terra toda palavra contrária, toda obra de bruxaria, macumbaria, tudo que não é, Pai, do teu agrado, tudo que não vem de ti, joga por terra e tira deste lar, Pai. E esse lar é um lar de bênção. Que a tua filha agora venha sentir paz, alegria, repouso e refrigério dentro deste lar. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos e te louvamos pela tua filha Denilza, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Toma posse da vitória em nome de Jesus. Mas Deus mandou louvar termino para ela. Tem renovo na casa. A casa Louva dela, enquanto a gente pega o café. Louva. Louva. Você vai passar para me ajudar também, esse ano você tá não. Louva Tem rapidinho. renovo na casa, tem renovo na casa, tem. Só mais novo, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem. Tira, ela falou pedir um tirar dela.
E o da sua tia? Aqui, ó. Não, gente. Eu contei 10. 9. O iPhone 10. Ah, porque eu contei você. Não é. Mentira, Ela não né? pode pegar? Vai chegar aqui novamente. Não, não pode. Ela pega no próximo. Ah, tá. Lembrando agora, gente, que vai Eu ser... posso pegar. Ó, Eu não pode. tirei lá. Você não pegou, não? Peguei, você falou que tirou da minha tia, eu tirei lá. Eita, agora, então vai. Então pronto. No dela ou no meu? Não, pega o seu Pega o agora. seu, deixa dela Beijo da sua tia. Pronto. Gente, então pronto. Então é porque é pra... A tia dela não veio por conta de alguma coisa. A tia dela ia vir. Ia mesmo. E aí, É um da Ivone e um como da você tia. fez isso, foi trabalhar do céu. Pra tudo Deus tem detalhes. Então, Olha aqui. ali também já tem dono, né? Tem, os dois têm dom. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Irmã Cecília. Isto. Então faz assim, desculpa me prometer. É tipo assim, esse aqui dá um nome e esse dali dá outro nome. Mas é. É isso. Porque na hora a gente pode pensar já, entendeu? Assim. Não, aí depois alguém vai experimentar pras duas. É. Calma, é isso que vai acontecer. Entendeu agora? Já tá certo já. Sai, tá mal, está. O quê? Dor de cabeça? Mandou aqui assim, não, assim mais. Em nome de Jesus. A única coisa que eu tenho pra te dizer, não busca de volta o que Deus está tirando. Não traz, porque as consequências vão ser grandes. Pior do que já são. Não busca de volta. Tem jeito? Deixa eu te falar. Tem duas coisas que é pra buscar ou não. Qual é? Um ou é dois? Se o novo de Deus está vindo e ele vem limpar a casa, não chama de volta não, porque o diabo ele não vem sozinho, ele vem com legião. Entendeu? E você sabe o que que é? E se ele Você vier, sabe que se vier de novo, Eu a casa está limpa. tenho dúvida. Depois vocês conversam no particular, então. Tá bom? É. Hein, olha aqui, gente. O próximo café Não tem nada a ver com vai sua ser sem filha. ser esse sábado no outro. Não tem nada a ver com a sua filha. Terceiro sábado do É mês. você, erga-se, dispõe. E vai ser 4 horas da tarde. Esse foi o primeiro sábado do mês, não é? O primeiro sábado do mês vai ser de manhã. E o terceiro sábado do mês vai ser 4 horas da tarde. Tá bom? Ah, então você 2 por mês. Isto.